Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vão aí entrando, que a gente vai esperar um pouquinho o pessoal chegar, né? Para poder começar a conversa da gente. Beleza? A gente vai começar aqui. Boa noite, pessoal que tá chegando aí. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse edital que saiu. Meu nome é Caio, professor de Clínica Médica aqui do MR. Acho que a maioria de vocês já me conhece, né? Quem não me conhece está atrasado aí no cronograma, viu, pessoal? Já tiveram algumas aulas minhas aí que saíram. Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Ó, pessoal, enquanto a maioria do povo já vai entrando, só para informação para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar aí, que eu estou de olho no chat. Vou responder tudo que vocês quiserem. Me avisem aí se o som estiver legal, se vocês não estiverem conseguindo ouvir alguma coisa para eu tentar ajustar. Beleza? Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, já vão aí perguntando, que a gente vai acumulando as perguntas para responder no final. Quando eu passar o olho, realmente vou conversar com vocês os principais pontos que mudaram do ano passado para esse ano, né? Além de, obviamente, a banca realizadora, que agora é FGV. Queria tirar algumas dúvidas de vocês também, queria conversar um pouquinho sobre os... O som tá ótimo? Maravilha, graças a Deus. Obrigadão aí, viu? Denise, valeu, Denise. Conversar sobre as dúvidas de vocês, sobre os medos que vêm com a nova banca, né? E coisas que eu acho que quem é um aluno da MR não deveria ter medo, afinal de contas a preparação da gente está maravilhosa. Sejam bem-vindos. Espera aí uns 2 minutinhos a mais para a maioria das pessoas entrarem, para a gente conseguir atingir a maior quantidade de pessoas com as informações que eu tenho para passar para vocês aqui, que é mais passar o olho nesse edital, ver quais são os principais pontos de mudança, que é que eu tenho para dizer para vocês. Ah, beleza, Marconi. Ok, já vou entrar nesse tópico aí, que foi uma pergunta bastante requisitada de vocês em relação à especialidade. Pode deixar que eu vou tocar nesse assunto, sim. Deixa só o pessoal entrar um pouquinho mais aí, que eu começo comentando as principais alterações e sobre realmente os detalhes da inscrição, ok? Quem estiver aí mexendo com o computador, se quiser abrir o edital para dar uma olhada junto comigo, fica à vontade, no tablet, tem alguma tela aí alternativa que vocês tiverem. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Então, acho que daqui vai estabilizar, daqui a pouco o pessoal entra mais, eu vou começar. Então, vamos lá. Principalmente, o que é que mudou esse ano em relação ao ENARE do ano passado? A principal parte é a banca realizadora, que é a FGV, que nunca realizou um programa de residência antes, nunca realizou uma prova para residência. Então, embora a gente não tenha questões deles que são direcionados para o público que está fazendo residência médica, eles já fizeram diversos concursos médicos antes, com direcionamentos bem variados, né, dependendo do tipo de concurso público que eles estão aí gerenciando, e a gente sabe mais ou menos o perfil de perguntas que eles fazem, o perfil de questões. A gente imagina que eles não vão variar muito daquele perfil deles, que é um perfil mais direto do que era na banca passada, né? Que são perguntas mais direcionadas para casos clínicos, são perguntas menos capciosas também. Tem algumas características que eu acho que eu já resolvi quantas questões, mais ou menos. Já acho que no banco de questões da gente tem em torno de umas 300 questões que eu resolvi. Eu acho que o nível está bem legal, que eles cobram uma variedade muito grande de questões, então vocês vão precisar dar uma estudada realmente no conteúdo todo, mas que vai dar tudo certo, porque a programação da gente está maravilhosa, o banco de questões da gente já está bem diverso, está com uma quantidade muito boa de questões. Eu acho que quem é aluno da MR não tem que ter medo dessa mudança. Ok? Então, falando aqui sobre o cronograma, né? A gente sabe que o edital saiu ontem à noite e ele já disse para a gente qual vai ser a data de inscrição. O período de inscrição vai ser de 7 de agosto até 5 de setembro. E aí já vou logo avisando para vocês. Não, vou ter um mês para poder me inscrever, não tem problema. Olha, o ENARE ele é bem diferente em relação a alguns aspectos, especialmente naqueles aspectos curriculares, beleza, que a gente vai pincelar um pouco hoje. Então, não deixem isso para o final do mês, não deixem isso para o final de agosto, até porque vocês vão precisar de tempo para reunir toda a documentação, especialmente aquela documentação curricular, ou então para quem está aí prestando prova utilizando as vagas afirmativas. Essas documentações são bem específicas e vocês vão precisar alinhar com as especificidades do próprio edital. Então, não fiquem aí parados,
vão atrás já das suas documentações, deixe já separado, façam a inscrição o mais rápido possível, quando aí sair a abertura das inscrições mesmo, porque vocês vão ter tempo de corrigir alguma coisa, ou então ir atrás de alguma documentação da faculdade, alguma liga acadêmica que vocês fizeram parte, beleza? Então não deixem isso para o final de agosto, começo de setembro, senão vocês podem se aperrear. Até porque a gente sabe que muitas faculdades eles têm algumas burocracias para liberar essas documentações, e vocês vão precisar dessas documentações no momento da inscrição. Então, uma das perguntas que vocês mais fizeram para a gente foi sobre se você vai selecionar a especialidade que você vai concorrer na sua inscrição. Então, realmente, você vai precisar colocar a especialidade, você não precisa colocar qual é a banca que você vai concorrer, não a banca, mas as vagas específicas, o estado ou a instituição que você vai concorrer. Não precisa você fazer isso no momento da sua inscrição. Isso daí vai ficar lá para o final de janeiro, onde você vai ter 3 tentativas, 3 opções, 3 oportunidades de escolher qual é a vaga que você vai concorrer especificamente. Agora, no momento da inscrição, você vai precisar colocar lá qual vai ser a sua especialidade. Até porque eles divulgam o número de concorrentes, a vaga para cada pessoa, para cada vaga de cada especialidade. Então, eles precisam dessas estatísticas no momento da inscrição para poder fazer a estatística de concorrência, ok? Então, não esqueçam, isso daí vocês precisam fazer diretamente na inscrição. Então, se você está em dúvida ainda, vocês têm aí mais ou menos um mês para decidir, pouco mais de um mês se eu for bem para a data mesmo, que a data limite vai ser dia 5 de setembro, mas vocês vão ter aí menos tempo do que isso se eu estou falando para vocês para correr atrás desses documentos, ok? Para quem está em dúvida sobre as vagas afirmativas, que também foi uma coisa que perguntaram bastante para a gente. Isso daí foi uma mudança porque teve a inclusão agora do pessoal que é indígena e do pessoal quilombola, que tem agora a oportunidade de concorrer a vagas específicas. Então, ao todo, as ações afirmativas estão aí correspondendo a 40% das vagas. Aí você escuta esse barulho, você escuta essa informação e já lhe desespera, Poxa vida, vai ser 40% das vagas para ação afirmativa? Não, existem algumas coisas bem específicas que o edital ele entra em detalhe, que é, por exemplo, você vai ter, se você estiver concorrendo para a vaga que ele coloca lá para negros, ou seja, se você se autodeclara como preto ou pardo, você vai ter aí o direito a concorrer a 20% das vagas, mas isso só vale para aquelas instituições que estão disponibilizando pelo menos 3 vagas. Então, a partir de 3 vagas é que essas vagas específicas de ação afirmativa elas estão valendo. E aí, vocês vão precisar fazer todo o processo de heteroidentificação que está muito bem descrito no edital. Então, se você realmente está concorrendo a esse tipo de vaga, não só as vagas para negros, como as para PCD, como as para quilombolas e indígenas, vocês vão precisar ficar bem atentos ao que é que eles estão pedindo lá. Então, eu recomendo para vocês realmente ler essa parte do edital com bastante cuidado para saber se você realmente tem os pré-requisitos necessários para concorrer a esse tipo de vaga. Então, vamos lá. Vaga para negros, realmente, a maioria das instituições vão ter esse tipo de ação afirmativa, porque 3 vagas é até poucas vagas. Na grande maioria das instituições e dos programas de residência, pelo menos de acesso direto, elas têm ao menos 3 vagas. Então, se você é negro, você vai realmente poder concorrer à maioria das vagas fornecidas. Agora, isso não é o caso para quem está concorrendo a uma vaga para PCD ou indígena ou quilombola. Por quê? Para PCD, esse número já aumenta para, no mínimo, de 5 vagas. Então, os programas de residência que tiverem aí menos de 5 vagas, você não vai ter as vagas destinadas para as pessoas com deficiência. E se tiver 5 ou mais vagas, você já pode concorrer a esse tipo de vaga específica e você vai estar concorrendo aí a 10% das vagas totais. Lembrando também que é uma coisa que alguns de vocês perguntaram, que estiveram atentos a esse detalhe. Caio, e se 10% for um número aí quebrado, for um número decimal? O edital deixa bem claro isso, que eles vão arredondar para cima, beleza? Desde que isso não corresponda a 20% do número total de vagas, ok? Então, eles arredondam para cima esse número decimal, desde que esse número decimal total não corresponda a 20%, a mais de 20% das vagas totais, ok? Então, lembrando aí, para negros 3 vagas ao mínimo, para PCD são 5 vagas, para indígena e quilombola isso daí já muda bastante, porque é um mínimo de 10 vagas. Então, uma pessoa indígena ou quilombola ela pode concorrer a 5% das vagas, desde que tenha no mínimo 10 vagas disponíveis para aquele programa de residência, ok? Isso daí vai limitar um bocado, porque a gente sabe que
somente alguns programas de residência têm esse quantitativo de vagas. Por exemplo, clínica médica, muitas vezes a gente tem aí uma quantidade de vagas um pouco maior, ginecologia obstetrícia, dependendo de qual é a instituição que você está concorrendo, tem um pouquinho mais de vagas, pediatria, mas em geral as vagas de acesso direto, elas se limitam aí a 8 vagas, 9 vagas, é difícil chegar a 10, mas se chegou a 10, realmente, aí, os programas que tiverem mais de 10 vagas, ou 10 ou mais vagas, vocês vão ter aí a concorrência das vagas afirmativas para 40% das pessoas, né? As pessoas que estão concorrendo. Ok? Então, isso daí foi uma coisa que perguntaram bastante. Lembrem aí, se for 10 vagas, realmente tem aquelas 5% das vagas destinadas para pessoas indígenas e também as 5% para os quilombolas. Falo para vocês bastante, bato dessa tecla. Chequem lá no edital quais são os pré-requisitos necessários para vocês concorrerem nessas vagas e organizem a sua documentação, porque vocês vão ver lá que quem está concorrendo a uma vaga de indígena, você vai ter que ter um certificado da FUNAI, você vai ter que ter uma documentação lá do seu chefe da comunidade lá, pode ser um cacique, existem outros tipos de denominação de chefe de comunidades indígenas que eles abordam no edital realmente, então vocês vão precisar ficarem atentos se vocês forem concorrer a esse tipo de vaga. Para o pessoal do Nordeste a gente tem atualizações, então a atualização que mais pegou a gente de surpresa esse ano, mas que não foi tanta surpresa assim, até porque a gente imagina que no caminhar do tempo, no caminhar dos anos, agora o ENARE cada vez ele tenha um número maior de vagas disponíveis, então há uma quantidade muito grande de instituições que vão aderir ao ENARE. Então não é uma surpresa, mas não é uma surpresa tão grande assim que a gente imagina que isso vá expandindo no decorrer dos anos. A gente sabe que na SUSE a gente teve aí 14 das 27 instituições que têm programas de residência no Ceará, eles aderiram ao ENARE. Essa lista são 14 instituições, pessoal. Então tiveram algumas pessoas que perguntaram para a gente quais são essas instituições especificamente. Então assim, é muita gente, sabe? É muita vaga, é muita instituição. Então, não vou sair dizendo cada uma por uma, mas vale a pena ressaltar que a Escola de Saúde Pública do Ceará e o Complexo Hospitalar da EBSER, todos os dois eles estão aí aderindo ao ENARE. O resto é bem específico, né? Uma coisa... São muitas vagas, são muitas instituições. Então, vocês realmente vão precisar dar uma olhadinha lá no edital ou então perguntar para a gente, mandar uma mensagem para a gente que a gente consegue atualizar isso para vocês ou pelo menos tentar facilitar que essa informação chegue para vocês. Outra coisa é para o pessoal da Paraíba, que a Secretaria Estadual de Saúde também está aderindo ao ENARE. Então, a gente não vai ter mais uma prova da SESPB, só que até agora, pelo menos, a gente não teve nenhuma menção da Secretaria Municipal de Saúde da Paraíba. Então, a SMS provavelmente vai continuar com a sua prova própria. Lembrando, pessoal, que esse edital está saindo agora, só que a gente pode ter a atualização das instituições até janeiro. Então, até a segunda semana de janeiro, as instituições podem mandar aí a sua atualização dizendo se elas vão aderir ao ENARE ou não. Então, nada do que a gente está vendo aqui, em termos da quantidade de vagas, do quantitativo disponível, é uma coisa muito fixa. Então, a gente vai adicionando para vocês, a gente vai publicando aqui no Instagram, lá no blog, tudo direitinho, caso haja alguma atualização aí, especialmente as atualizações mais relevantes de instituições maiores. A gente teve algumas atualizações também, que foram, por exemplo, a do Rio de Janeiro. A gente tem a gente sabe que, acho que foi a estadual do Rio de Janeiro, né? Que teve também uma adesão agora, a estadual não, a federal do Rio de Janeiro também aderiu ao ENARE, a gente teve o Instituto Nacional do Câncer, a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro também, lá em Santa Catarina a gente teve adesão, então assim, foram várias grandes bancas que tinham sua prova própria que aderiram realmente ao ENARE esse ano e a gente tem a expectativa que no futuro isso só aumente, beleza? Outra coisa que vocês me perguntaram, e aí eu vou já... Em Minas, agora, não, acho que em Minas não vi uma atualização. O que já tinha de Minas é a Universidade Federal de Minas Gerais, que já fazia parte do ENARE, né? Então, assim, novidade de Minas Gerais, acho que não teve nenhuma atualização, mas qualquer coisa, a gente pode mandar uma mensagem aqui para o Instagram da gente que a gente vai dar uma olhadinha melhor para ver se teve ou não. Mas eu acredito que não. Lá em Minas Gerais, manteve realmente só a Universidade Federal. Ok? E aí eu vou perguntar para vocês quais são as suas angústias, suas dúvidas, se vocês têm alguma delas, pode aí mandar, especialmente em relação ao currículo. Eu sei que vários de vocês têm dúvidas em relação ao currículo. Essa análise curricular do ENARE, ela é bem extensa, né? Ela tem
acho que são 15 componentes diferentes. Deixa eu dar uma afilada aqui. São 14 componentes diferentes para marcar um total de 100 pontos. Por quê? A análise da nota do ENARE, ela se divide assim. A prova objetiva, que para o acesso direto são 100 questões. Para os R+, né, vão ser 80 questões, ela vale 90% da nota. 10% da nota realmente é o currículo e você pode ter um adicional, caso você tenha completado a residência de medicina da família e de comunidade de 2015 para cá, ou vai completar esse ano, você vai ganhar uma bonificação de 10% adicional na sua nota, adicionado, ou então o Provab também entra aí, né? Não só a residência de medicina da família e comunidade. Lembrando que você só pode utilizar essa bonificação uma vez. Então, se você já fez outra residência antes utilizando essa bonificação, você não está mais com essa bonificação disponível, né? Quando faz transferência de faculdade, a nota de faculdade entra ou não. Então, todo o seu currículo escolar ele vai ser analisado. Quando você faz uma transferência de uma faculdade para outra, a sua faculdade que você está estudando atualmente, ela tem que fazer uma captação do seu currículo prévio e fazer uma adaptação desse currículo prévio ao seu currículo atual. Então, quando você receber o seu boletim final das suas notas, né, quando você receber o certificado de conclusão do curso, isso daí já vai estar adicionado às suas notas da faculdade antiga à faculdade nova. Então não precisa se preocupar, porque isso daí é uma burocracia que a sua faculdade nova vai precisar resolver. Então chequem com eles como é que eles fazem essa atualização, mas isso daí é uma coisa de praxe, isso é uma coisa básica que as faculdades elas têm que fornecer, beleza? Então, deixa eu repetir aqui para vocês a parte da bonificação. Então, vamos repetir a nota como um todo. 90% da nota é parte da prova objetiva, né, que 100 questões para acesso direto e 80 questões se você está fazendo para R+, e você vai ter 10% dessa nota compreendido pelo currículo. E aí o currículo ele tem essa análise curricular bem extensa de 14 itens, onde você vai preenchendo pontos baseado na quantidade de atividades extracurriculares ou então no seu próprio boletim escolar lá da faculdade, né? Boletim escolar parece que a gente está na escola ainda, mas das suas notas da faculdade em geral. Existe uma bonificação para quem fez residência de medicina da família e comunidade e também para quem fez o Provab, né? Ou para quem fez o Provab, que ele dá um adicional de 10% na sua nota. Agora, lembrando que se você já fez, por exemplo, Caio, eu fiz medicina da família e comunidade, peguei essas 10% e entrei numa residência de oftalmologia, mas não foi o que eu queria, entrei nessa residência, não completei a residência. Olha, você já utilizou essa bonificação, então, teoricamente, você não poderia utilizar mais. Ok? Então, a bonificação do Provab e da residência de MFC, ela vale só uma vez. Modificação para Bahia, eu acredito que também não. A gente vai continuar com o SUS Bahia a princípio. Lembrando para vocês que isso é o edital primário. As instituições eles vão ter bastante tempo para poder pleitear, fazer parte do ENARE. Então, isso pode ter modificações com o tempo. Ok? Então, Programa Médicos pelo Brasil não foi mencionado no edital. As únicas duas coisas que foram mencionadas no edital com acréscimo de 10% é o Provab e a residência de Medicina da Família e Comunidade concluída aí a partir de 2015. Ok? Beleza. Pergunta maravilhosa aí, Diana Carolina. Os certificados aceitos são dos últimos 5 anos. Então, de 2019 a 2024, se não me engano, realmente 2019 vai entrar porque faz parte dos últimos 5 anos, exatamente. Isso, exatamente. Então, se você teve aí uma participação em congresso, essa participação em congresso tem que ser esses últimos 5 anos, a partir de 2019, realmente. As instituições da SUS, Joyce, são 14 de 27 instituições. Então, aqui, assim, se eu for falar, é muita instituição. Eu estou até com a lista aqui na minha frente, mas é muita coisa, né? A gente sabe que os principais é o Complexo Hospitalar da EBSER, né, da Universidade Federal do Ceará, e a Escola de Saúde Pública do Ceará também, que estão aderindo. Agora sim, como a gente tem 27 instituições lá no Ceará, a gente está na expectativa da prova da SUS ainda acontecer, a prova do Ceará ainda acontecer, porque não foram todas as instituições que aderiram ao ENARE, beleza? A gente tem essa listinha, a gente vai fornecer para vocês, com certeza vai estar lá no blog da gente, ok? Pergunta maravilhosa também. E quem praticamente não tem uma grade curricular. Então, o ENARE, apesar dele ter 14 pontos dessa grade curricular, dessa grade extracurricular de pontuação, ele faz uma coisa diferente da maioria das provas de residência, que é o quê? Ele dá uma bonificação, ele dá uma pontuação maior para o seu
currículo em termos das suas notas. Então, se você teve uma nota aí média, ele discrimina isso. Se você teve a maioria das suas notas de 9 a 10, você ganha os 50 pontos, a metade da bonificação total da análise curricular. Se você teve uma média um pouco menor, então metade das suas notas foi aí entre 7 a 10, você vai ganhar 40%. Se você teve menos do que isso, você ganha 30% só, 30 pontos nessa análise curricular. Não, a monitoria não é nos últimos 5 anos, não. Existem alguns critérios, mas geralmente é participação em congresso ou então publicações de artigos científicos, mas a monitoria ela vai ser aderida aí durante todo o seu período curricular. Ele não determina uma parte específica do curso que você tem que fazer a atividade de monitoria. A emissão de certificado que tem que estar dentro desse prazo, você realizou a atividade. Olha, isso é uma boa pergunta, ele não discrimina isso, mas eu acredito que o certificado, que a participação tem que ser naquela época. Por exemplo, se você participou de um congresso em 2016, mesmo se esse certificado foi emitido em 2019, a participação do congresso tem que ser nos últimos 5 anos. Pelo menos isso é o que ele deixa entender no edital em si. Mas olha, estou aqui com o edital aberto, vou abrir aqui a parte de monitoria. Ele não coloca um prazo da monitoria. Você pode ter feito a monitoria no seu primeiro período de faculdade, desde que preencha a quantidade de semestres. Ele dá 3 pontos para cada semestre letivo e a pontuação total que a monitoria vai fornecer aí é até 9 pontos. Então, se você tiver feito até 3 semestres de monitoria, isso daí vai dar certo para você pontuar. Curso de ACLS e BLS, olha, ele não discrimina essa parte, pelo menos aqui no edital, essa coisa do atividades extracurriculares de complementação de formação como ACLS e BLS não tem uma parte específica nele não. Ele coloca mais atividades de extensão, atividades de pesquisa, trabalhos apresentados nos congressos, beleza? Artigos publicados desde que eles sejam indexados, participação, né, congresso, simpósio, esse tipo de coisa, participação no PET Saúde, né, no PEC Saúde pode ser também, e a participação nas prestações de serviços específicas do SUS. Aí ele tem aquele Ver o SUS, Viver SUS, Serve SUS, que são alguns eventos de prestação de serviço direcionado para o SUS. Muito importante lembrar aqui das ligas acadêmicas. Então, muitas universidades elas colocam as ligas acadêmicas como projetos de extensão. Então, veja, a liga acadêmica ela não vai ser considerada um projeto de extensão no currículo lá do ENARE. Ela tem uma pontuação específica, então ela vale 1 pontinho só. As ligas acadêmicas elas vão pontuar até 1 ponto só se você tiver aí participado por maior ou igual a 12 meses. E aí vai ser, para cada ano que você participou da liga acadêmica, você vai pontuar meio ponto no total de 1 ponto só. Se você tiver 2 anos de liga acadêmica, você pontua o máximo. Mas é importante vocês discriminarem isso, porque não coloquem lá a liga acadêmica como uma parte do currículo de extensão, ok? Ela é uma coisa à parte, extensão é outra história. Sobre os trabalhos, são todos aceitos em congresso ou somente selecionados para apresentação oral? Não, é trabalho científico apresentado em congresso, ele não coloca discriminado a apresentação oral, ok? Então, se você enviou um trabalho e não apresentou, isso daí está contando sim, ok? Agora, é bem extenso, viu, minha gente? Então, assim, trabalho científico, você pode apresentar até 5, artigos publicados em revistas indexadas, eu acredito que são 3, certo? 3 não, são 3 indexados e 3 não indexados. Esse tipo de coisa é bem extenso também, vale muito a pena vocês darem uma olhadinha. Por isso que eu estou falando para vocês, não deixem para se inscrever no final de agosto, porque vocês vão ter que resgatar todas essas documentações para poder preencher esses pontos, ok? Em livro você me pegou agora, em livro eu não estou de cabeça não. Capítulo de livro, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, um por um aqui. Programa, projeto de extensão, participação de evento, prestação de serviço, monitoria, pesquisa, né, se você ser bolsista ou não, ou voluntário de PIBIC, esse tipo de coisa. Ele não estou vendo aqui ele colocar em livro, não. Realmente é só publicação de artigos científicos. Capítulo de livro, aparentemente ele não incluiu. Beleza? Pelo menos pelo que eu estou vendo aqui rapidamente, e realmente não lembro. Eu dei uma estudada legal nesse edital, então se eu não lembro, eu acho que provavelmente não está.
tá bom? Mas vale a pena vocês darem uma olhadinha, ok? Monitoria conta também até 9 pontos, beleza? Então, assim, o grosso mesmo é você ter tido uma média geral, aí não uma média geral, mas uma presença, uma quantidade de notas, pelo menos mais de 50% das suas notas entre 9 a 10, porque só com isso daí você marca os 50 pontos desses 100 pontos. Então é metade da pontuação da análise curricular somente com sua nota no seu currículo, que eu acho que muitas pessoas eles conseguem notas muito boas, aí, pelo menos de 80% a 90% das notas, 90% não, de 8 a 9, né, naquela média geral. Então, capítulo de livro, pelo que eu estou vendo aqui, realmente não estou achando o capítulo de livro por aqui. Trabalho em congresso tem tempo sim. Trabalho em congresso precisa ser congressos que aconteceram, eventos realizados nos últimos 5 anos. Ok? Na realidade, você apresentar trabalho, ele não dá uma data limite. É participação do congresso, na verdade. Então, atualização para vocês aqui. Ó. Se você tiver participado de um congresso, tem que ser um congresso nos últimos 5 anos. Já agora, enviar trabalhos para esses congressos e seminários, ele não coloca uma data específica. Ele diz assim só: certificado de apresentação, trabalho emitido em congresso, cada trabalho que será pontuado pelo menos uma vez, no máximo uma vez. Então, ele não dá uma data limite para o trabalho que você enviou, ele dá uma data limite somente para o que você participou. Beleza? A especificação em relação à escolha posterior de outra especialidade, não, veja, eles dizem que você tem que selecionar qual é a especialidade que você quer seguir no momento da inscrição, ok? Então, sobre a mudança da especialidade depois, eles não colocam isso como uma possibilidade no edital, não. Realmente você tem que selecionar a sua especialidade no momento da inscrição e você vai selecionar a instituição que você vai concorrer lá no final quando você for às seleções, no final de janeiro, né, que você precisa selecionar as instituições. Como você vê se a sua revista é indexada? Isso é pergunta maravilhosa. Você tem que entrar, procure lá o artigo que você publicou, veja qual foi a revista que ele foi publicado e veja se ele é indexado pelo ISSN. Então, você precisa ser indexado ou no Latindex, ou no Scopus, ou no Medline, ou no Cielo, ou no Lilac. Isso daí tudo tem na página da revista que você publicou o artigo. Beleza? Então, dê uma olhadinha aí que isso é bem importante, porque se não tiver indexada, você não vai pontuar ali, você vai pontuar em outra área, porque ele tem uma pontuação específica para artigos publicados em periódicos não indexados ou publicados em anais de eventos, né? Por exemplo, você levou um trabalho científico para um artigo, para um congresso, e os trabalhos que foram apresentados naquele congresso ficam nos anais daquele congresso disponíveis na internet. Essas oficinas de extensão do SUS, tu está dizendo assim, esse Viver o SUS, né, o Ver o SUS, isso são programas que algumas cidades elas fornecem. Não é todo lugar que tem esse tipo de programa. São coisas específicas de prestação de serviço para o SUS, que eles colocam para acadêmicos, né? Isso daí realmente faz parte tem que ter sido fomentado por uma Secretaria Municipal de Saúde, uma Secretaria Estadual de Saúde. O envio do currículo precisa ser no momento da inscrição. Então, vocês têm o mesmo tempo para inscrição até o dia 5 de setembro, né? Do dia 7 de agosto até o dia 5 de setembro, vocês vão ter a oportunidade de se inscrever e no ato da inscrição você vai enviar o seu currículo, ok? Boa noite. Para pontuar em revista não indexada, ela não deve ser indexada em lugar nenhum. Olha, ele coloca não indexada, mas eu acredito que ele esteja se referindo àquelas 5 bases científicas que são mais comuns, assim, que são mais famosas, que é o Medline, a Cielo, o Lilac, o Scopus ou o Latindex. Se for indexado em outro lugar que não esses lugares, eu acredito que vai pontuar realmente para não indexada, ok? Pode editar um envio sim. Inclusive, se você enviou e você enviou errado, é só enviar novamente que o último envio seu é que vai contar, ok? A publicação em revista tem que ser menos que 5 anos. Ó, ele coloca aqui. O artigo científico em revista indexada, ele não coloca nos últimos 5 anos, não. Então, ele não restringe o envio de publicações nos últimos 5 anos. Ele restringe realmente basicamente a participação de congressos. E jornadas tem que ter sido congressos que aconteceram nesses últimos 5 anos, né? Ok?
Como faz para enviar o histórico daqueles que se formam só em dezembro? Vê, você pode pedir para a sua faculdade ela enviar, colocar o seu histórico escolar atualizado, beleza? Então, assim, você não precisa ter a formatura total. Por quê? Porque ele não pede a sua média geral. O Enário ele foi inteligente nisso daí. Ele não pede a sua média geral. Ele pede para que você tenha pelo menos 50% das notas acima de 90, ou acima de 70, ou acima de 50, entende? Então, ele não pede a sua média geral na hora da sua formatura, até porque ele sabe que tem gente que vai se formar somente lá em janeiro, né? Até em janeiro, mais ou menos, você pode concorrer ainda, porque você vai ter que se matricular no final de janeiro, né? Então, no final de janeiro, você tem que se matricular em fevereiro, mas você tem que selecionar a sua vaga em janeiro. Então, quem está se formando lá em janeiro ainda pode concorrer a uma vaga. Então, você pede o seu histórico escolar atualizado da sua faculdade e eles vão ver lá que você tem uma média de notas. Então, ele não quer a sua média geral. Ele quer que mais de 50% de suas notas estejam acima ou de 9, ou de 7, ou de 5. E ele dá também a oportunidade daquelas pessoas que têm sistemas que não dão notas específicas, né, que coloca lá ou satisfatório, certo? Isso daí ele realmente ele compreende isso dentro do edital. Se tiver pelo menos mais da metade dessas notas, pelo menos 50% das notas acima de 9, você já pontua os 50 pontos. Você já pega aí 50% de todo o valor da análise curricular, ok? Ok. O histórico tem que ser assinado. Tem que ser assinado, papel timbrado. Por isso que eu estou dizendo, olha, corram atrás dos seus documentos. Tudo tem que ser assinado com papel timbrado ou então com alguma assinatura digital, eletrônica dos responsáveis, seja a sua coordenação de ensino, seja a Secretaria de Saúde, se você fizer algum desses programas do SUS, beleza? Inclusive lá se você estiver concorrendo a vagas afirmativas, tem que ser tudo também assinado, papel timbrado, se tiver um certificado eletrônico também. Certificados que não são digitais são assinados sem assinatura eletrônica. Olha, ele não coloca autenticar em cartório. A gente sabe que tem algumas bancas, inclusive a infame CESPE, ela pede autenticação de cartório. Ele não exige isso. Ele exige que esteja tudo assinado e carimbado e que tenha um papel timbrado. Mas ele não fala sobre autenticação de cartório, não. Isso daí é uma particularidade de algumas bancas que são mais maldosas, né? Porque tem que mandar tudo para o cartório, é bronca. Eu bem sei isso também, né? Tive que fazer também, que afinal de contas também participei, né, do processo seletivo. Ok? Vamos fazendo aí mais perguntas, pessoal, que o que eu souber aqui, tá bom? O que eu tiver fresquinho na memória, porque foi um bom tempo aqui estudando esse edital. Acho que a maioria das perguntas de vocês eu consegui responder, não foi? Assim, geralzão, né? Algumas coisas são detalhes a mais, né? Como, por exemplo, quais são as bancas que aderiram, né? Quais são as instituições que aderiram ao Enário lá do Ceará. São muitas, né? São 14, então realmente é muito específico. Ó, isso para todos os documentos certificados. Vê, ele coloca lá no quadrinho, quando você abrir o edital, ele coloca como tem que ser esse documento comprobatório. Então, por exemplo, se você participou de uma representação estudantil, ele coloca, tem que ser emitida e assinada pelo coordenador do órgão colegiado, da instituição vinculada. Então, isso tudo tem que estar assinado e verificado e emitido por quem é responsável por emitir aquele certificado. Então, não pode ser um print, não pode ser uma impressão que você fez de um certificado provisório, não pode. Pontua quem tem RQE de MFC pela prova ou só com residência. Beleza. Ó, pontua quem tem RQE de MFC pela prova ou só quem com residência. Eu não entendi direito, não. É quem terminou, quem concluiu a residência, né? Que está perguntando, ou quem tem certificado de MFC. Eu acho que está perguntando em relação a isso, né? Quem conseguiu o certificado de médico da saúde, médico da família e comunidade, mas não fez a residência, né? Foi por tempo de prestação de serviço na atenção básica. Vê, eles não colocaram isso específico. O que eles colocaram para concorrer a essa bonificação, a conclusão da residência. Então, eles não colocaram a certificação da especialização. Agora, isso é uma coisa que talvez mude, até porque eu encontrei um erro no edital, que foi a data de conclusão da residência de MFC. Eles devem publicar uma errata, não sei se eles vão perceber que eles erraram isso
mas eles colocaram que você só pode concorrer a essas vagas se você concluiu o curso, concluiu a residência de MFC esse ano de 2024. E não, isso tem que ser de 2025, né? Eles pegaram um edital antigo, foram editando e não fizeram da maneira correta. Mas eu acredito que sim, que se você tiver essa certificação, esse certificado que tenha sido emitido, que você é médica da família e comunidade, a partir de 2015, eu acho que isso está valendo desde que você não tenha utilizado esse certificado para pontuar em outra prova de residência, tá bom? Mas ele não deixa isso explícito no edital em si. Isso é uma coisa que eu sei porque outras pessoas já fizeram isso e o edital desse ano, como eu falei para vocês, ele foi mexido, eles copiaram e colaram e mexeram algumas palavrinhas, né? Então, tanto que saiu esse errinho nesse edital daqui. Então, algumas pessoas elas conseguiram sim fazer isso ano passado, pontuar, pegar esses 10% a mais. A questão dos congressos, de acordo com a área escolhida, como você acha que será essa pontuação? Como assim? Não entendi muito bem a pergunta. Assim, de acordo com a área escolhida que você vai prestar o concurso ou a área escolhida do congresso? Se tu puder me explicar melhor aí. Tô meio besta aqui, né? Meia hora falando, que mais ou menos quem fica falando sozinho aqui, aí eu fico meio besta. Se tiverem mais alguma pergunta também, podem fazer. Estou por aqui. Por sinal, obrigado aí pro pessoal que avaliou legal minhas aulas esse ano. Eu printei todas as avaliações boas, né? Porque eu não vou, as avaliações ruins mandar para minha mãe é bronca, mas eu printei as avaliações boas e mandei para a manhã. Ela ficou bem orgulhosa aí, viu? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu quero tirar a dúvida de Ana, realmente. Porque eu não entendi muito bem a pergunta. Vamos ver se ela reformula aí. Tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que isso daqui é o grosso realmente do que eu tinha para falar. Será que eu esqueci alguma coisa? Participantes do programa Mais Médicos ou do Médicos pelo Brasil. Eles não colocaram pontuação, não. Eles colocaram pontuação só para quem termina a residência de MFC ou para quem foi do Provab. Eles não colocaram Médico pelo Brasil e nem Mais Médicos, não. Critério 10. Curso de pós-graduação concluído, lato sensu. Peraí, esse aqui é outro. Participação em congresso na área profissional de escolha. Não, isso daqui, ó. Deixa eu ver se. É participação em congressos em geral, isso daqui. Eu acredito, realmente ele deixa entender como se, por exemplo, se você tiver escolhido clínica médica, só vai valer a pontuação de participação em congresso em clínica médica. Porém, isso daí eu acredito que não vale realmente. Eu acho que isso daí, se você participou em congresso, jornada, seminário, isso vale para participação geral de congressos mesmo. Acho que não precisa ser realmente só da sua vaga. Mas eu fico lhe devendo essa pergunta. Realmente não estou sabendo exatamente responder agora. Depois sobre esse detalhe, para quem vai ter sim. Eu acredito que essa live vai ficar gravada, né? Todos os documentos precisam ser mandados no período de inscrição. Sim, senhora. Todos os documentos precisam ser enviados na inscrição. Caso explique para a turma que nessa fase de preparação é mais importante fazer uma boa revisão do que gastar tempo enorme indo atrás de certificado antigo do Congresso que vale 0,1 ponto no currículo. Realmente aí meu chefe está corretíssimo, né? Até porque se vocês fizerem as contas, por exemplo, essa coisa da participação de Congresso mesmo, o máximo que isso vai pontuar é 0,5 da análise curricular. Então, na sua nota final, isso vai gerar o quê? 0,0005, não sei quantos zeros forem, mas é uma pontuação assim, irrisória. Isso daí não vai nem sair na sua nota final, esse 0,5 específico da análise curricular, porque lembra que toda essa análise curricular corresponde a 10% da sua nota, e essa análise curricular vale um total de 100 pontos. Então, a participação em congresso e simpósio, ela é meio ponto dos 100, que desses 100 você vai tirar 10% para a sua nota. Então, realmente, é uma coisa muito, muito específica. O envio, ele precisa ser por ele coloca lá ou JPEG, ou JPG, ou PDF. E ele lembra vocês de que, se for por PDF, você precisa checar se esse PDF não é protegido por senha. Ok? Vai fazer mais quantos simulados até a prova? Olha, a gente vai ter um super simulado dia 27 aqui, então vale a pena vocês participarem. E depois disso eu não estou sabendo se vai ter mais cronograma depois do dia 27 não, vamos uma coisa de cada vez. Então isso que Bruno falou é muito importante, pessoal. Foi uma coisa que eu tive
que eu quis ressaltar para vocês no começo, que vejam, essa análise curricular, ela está muito destrinchada, cada coisa vale muito pouco ponto. Se você tem um currículo legal das suas notas, você já garante metade da análise curricular. De resto, são pontuações muito pequenas. O importante realmente é você fazer uma boa revisão, e para fazer uma boa revisão, tem que fazer realmente com a gente, né? O MR vai ter uma revisão direcionada para o Enare, que está maravilhosa. Eu já gravei algumas das minhas questões, estou em falta realmente, não puxo minha orelha o pessoal do cronograma, que eu estou precisando gravar minha última prova ainda, né? Minha última aula. Então, assim, a gente reformulou a nossa revisão completamente. Tá muito legal esse ano, eu estou muito empolgado realmente para as aulas que vocês vão assistir. Espero que vocês gostem, pessoal. Então, fazer um bom preparo, e vocês vão ter tempo, minha gente. Falta o quê? 80 dias, 90 dias para a prova, mais ou menos isso, né? E vocês têm tempo sim de revisar até lá, de começar, de dar uma carga nos seus estudos para poder garantir a sua vaga, porque são muitas vagas, minha gente. Eu perdi as contas aqui, quantas vagas são no total. Enfim, vaga pra caramba, 2.000, 3.000 vagas, alguma coisa desse tipo. Então, é muita coisa. Quando você for selecionar a questão para treinar, coloque lá do FGV. A gente colocou a aba do FGV Enare, né? As revisões serem voltadas para a banca do FGV, a gente tem uma revisão voltada para a banca do FGV. Então, quem está no curso preparatório para o Enare, a gente já está realmente voltando para a FGV. A gente já fez a atualização de toda a nossa grade curricular para compreender o que a FGV habitualmente cobra. A gente está com um banco de questões aí, com uma quantidade enorme de questões. Eu perdi as contas, mais de 1.000 questões. Só eu gravei mais 200, né? 200 não, 300, sei lá. Então, assim, tem muita questão que é direcionada, porque a FGV, apesar de nunca ter feito uma prova de residência, eles têm muitas questões disponíveis por causa dos concursos públicos que eles já fizeram, né? Entendi a questão de pontuação, beleza, massa. Estou indo para as mais antigas aqui. Acho que eu respondi tudinho, né? Para quem vai fazer revisão em MR Enare, serão feitos inúmeros. Minha chefe, realmente, inúmeros simulados. Então, tá aí na mão a informação em primeira mão. Ok? Podem ficar tranquilos que o curso a gente está realmente direcionado. Eu acho que eu vi de clínica médica. Se eu não resolvi, eu pelo menos passei o olho em, acho que todas as questões de clínica médica que a FGV fez nesses últimos 5 anos passaram pelos meus olhos, pelo menos, e eu resolvi um bocado delas, pessoal. Então a gente está aí focado no perfil da prova deles realmente, para deixar vocês preparados, porque não vai ter nenhuma surpresa, ok? Será que tem mais alguma pergunta, alguma coisa que eu esqueci de responder, hein? E continue avaliando, para minha mãe continuar recebendo os prints aí da avaliação de vocês e ficar feliz. E ficar feliz comigo. Beleza, as dúvidas, ok. Pode tirar, que a gente vai estar sempre disponível. Manda mensagem para a gente que a gente responde. Isso daí, com certeza, a gente está sempre disponível para vocês, para tirar essas dúvidas. A gente sabe que essas atualizações geraram um monte de inseguranças, né? Um monte de desconfortos, mas pode ficar tranquilos que a equipe da gente está muito preparada. Eu só vivo isso, né? Minha vida, o pessoal na minha vida sabe que está voltado para o curso nesse exato momento, porque essas atualizações pegaram de vocês de surpresa, mas a gente não pode ser pego de surpresa, a gente tem que se preparar completamente. Como funcionam as 3 oportunidades de escolha? Então, beleza, nos últimos 10 dias de janeiro, vocês vão ter 3 oportunidades separadas para selecionar quais são as instituições que você quer concorrer, ok? Então, as 3 oportunidades, você vai colocar a sua nota lá, porque isso aí é uma coisa muito específica, cheia de minúciazinhas. Então, basicamente, você vai concorrer àquelas vagas a partir daquela terceira opção. Na terceira oportunidade é que você vai fechar todas as vagas que você selecionou, não vai poder mudar mais. Nas outras 2 oportunidades, você vai poder ter uma noção de como é que está a concorrência. Então, você coloca lá que você quer uma determinada instituição. Aí outras pessoas vão colocar também. Depois que essa primeira oportunidade acabar, você vai ver como é que está a procura de vagas baseado na nota para aquela instituição. Então, você vai ter uma nova oportunidade baseado naquela procura de vagas. Eita, essa instituição aqui está tendo uma nota muito mais alta do que eu esperava. Você vai lá e você vai ter outra oportunidade para poder refazer suas escolhas. Aí, na segunda escolha, você diz, eita, aquela instituição que eu pensei que ia ser muito mais concorrida, a nota está menor. Eu vou colocar a minha nota agora para lá. E aí, você coloca a sua terceira oportunidade, que ali fechou, não pode mais mudar. Mas é mais ou menos assim. Não sei se eu expliquei bem, porque é um negócio um pouquinho complicado assim, né? Mas é isso aí. Não precisa surtar, viu, Beto? Isso aqui a gente está desenrolando, vocês vão ver que vai dar tudo certo.
a revisão R1, PE inclui SES e ENAR. Eu acho que você precisa ter comprado o combo do SES e ENAR, são diferentes realmente. Mas todos os alunos do DMR têm acesso ao banco de questões. Exatamente, e a linha-chefe realmente, tirando as dúvidas de vocês antes de mim, está mais rápida. O acesso ao banco de questões todo mundo tem, então vocês vão ter acesso ao banco de questões FGV. Agora, a revisão específica para o ENAR, você precisa ter adquirido o curso do ENAR específico. Ok? Então, o acesso é mais ou menos como o Enem mesmo. O ENAR o objetivo dele é ser o Enem das provas de residência médica, né? E de residência muito profissional também tem que ter o ENAR, né? Mas funciona mais ou menos assim também. Você vai ter a diferença é que você tem aquelas 3 oportunidades. Eu confesso, sem querer revelar a minha idade aqui, mas faz muitos anos que eu fiz o Enem, ele era completamente diferente. Eu não sei exatamente como é que está ultimamente, não. Você aqui me botou na situação horrível, né? Parece ter essa cara de novinho aqui, mas tem muitos anos que eu fiz o Enem já. Não vou dizer quantos anos exatamente não, mas tem um tempão. Beleza? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Então, se prepare para a revisão da gente, que a gente vai chegar com tudo. A gente deu uma reformulada geral no currículo. A gente mudou a formatação das nossas aulas de revisão para se adequar melhor para vocês, para fornecer um produto melhor para vocês, mais adequado, uma coisa que facilite o estudo de vocês, o aprendizado e realmente focado para a prova. Uma coisa, inclusive foi um comentário positivo que fizeram na minha aula, que foi que eu foco realmente porque cai na prova e é isso que vocês precisam focar. Não adianta estar estudando coisas que realmente nunca são cobradas, não são cobradas de jeito nenhum, em canto nenhum, só para dar sua informação, só para o seu conhecimento. Isso daí você pode fazer quando você fizer a sua residência. Nesse momento eu acho que o foco tem que ser passar mesmo e ter um desempenho legal na prova, que é uma coisa que eu prometo para vocês que vocês vão ter, caso vocês façam parte do curso. Beleza, então, pessoal, já são 46 minutos falando sem parar aqui, eu acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Se tiver, eu ainda estou disponível, viu? Eu falar comigo mesmo. Para quem se forma em junho. Olha, veja, essa pergunta é uma boa pergunta, é uma coisa que, assim, eu mudei minha opinião depois de algum tempo. Eu já tive opiniões diferentes sobre isso. Então, fazer a prova a título de experiência é bom, porque você vai se ambientar, como é que funciona, você vai se ambientar como é que é o trânsito da cidade, você chegar lá, o deslocamento, a preparação na prova, o foco que você tem na hora, algumas peculiaridades que toda prova tem, né, em relação aos dispositivos eletrônicos, a ida no banheiro, tudo isso, se você quiser se separar, se você quiser se preparar para essa experiência, vale a pena sim. Em termos da sua preparação a nível de conhecimento, eu acho que isso você consegue pegando essa prova em casa mesmo. Eu acho que não vale a pena tanto você fazer a prova presencialmente lá, realmente gastar aquele dinheiro, tudo fazer, porque você consegue fazer essas questões, você consegue fazer por meio dos nossos simulados, por exemplo. Você consegue simular uma resolução de uma prova como se você estivesse lá. O que você vai treinar, caso você faça a prova por experiência, realmente é a ambientação da coisa mesmo. Como é que funciona aquelas burocracias, né? Como é que funciona as particularidades do dia da prova mesmo. Então, fica mais a critério seu. Se você acha que você faz muito tempo que você não faz uma prova desse tipo, um concurso, presta um concurso, talvez valha a pena sim. Agora, se você já está mais ambientado de como é que funciona esse tipo de concurso, talvez faz só ano que vem mesmo e fique estudando com a gente aqui que vai dar certo. Beleza? Mais alguma coisa? Será que tem mais alguma dúvidazinha aí? Acho que é por isso aí mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês, que eu tenha aí englobado todas as suas angústias, tirado todo esse peso do coração de vocês, tá bom? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Boa noite. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda mensagem pra gente, que a gente está sempre disponível para tirar as dúvidas de vocês, para poder responder alguma coisa, beleza? É isso aí. Então, boa noite, até mais.